Imagina que existe um clube que todos os sócios ganham uma renda todo santo mês. E essa remuneração vai aumentando e aumentando conforme o sócio vai investindo mais e mais no clube. Existe um monte de clube disponível e também várias faixas de preço para você poder ser sócio. E dá para ser com menos de R$10. Te interessaria ser sócio? Então pode ficar tranquilo que não é nenhum esquema de pirâmide, porque hoje a gente vai falar dos fundos imobiliários. Então bora pro papo! Fala galera, Elidio por aqui e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os FIs, que são os fundos imobiliários. São um investimento muito interessante para nós investidores podermos diversificar a nossa carteira. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Me chamo Elidio e assim, eu não tenho nenhuma formação em finanças, economia e nem trabalho na área. Mas eu estou em busca da minha independência financeira e quero compartilhar com vocês o que eu tenho aprendido no longo dessa minha jornada. Vamos falar nesse vídeo de 3 coisas importantes. O que são e como funcionam os fundos imobiliários, quais os tipos que existem e qual a vantagem de se investir nos fundos imobiliários ao invés de se investir no imóvel de fato. Então, primeiro vamos entender que cargas d'água é esse negócio. Os FIs são ativos de renda variável que têm como objetivo investir em imóveis físicos ou títulos, dívidas que são ligadas no mercado imobiliário e até mesmo investir em outros fundos imobiliários para poder remunerar os participantes desse clube de investimento, vamos chamar assim, no mês a mês. Nós, investidores, compramos as cotas desses fundos através da Bolsa de Valores. E com isso, a gente consegue se tornar sócio desse clube. E o que é legal é que, na grande maioria das vezes, eles vão dar pra gente, todo mês, um percentual do lucro que ele teve. Por exemplo, no caso de um fundo que investe em imóvel físico, esse lucro vem do aluguel desses imóveis. Depois eu vou fazer um vídeo te mostrando na prática como que a gente compra os FIs na corretora, pelo celular. Então não dá mole, já se inscreve aqui no canal para o YouTube te avisar quando esse vídeo for pro ar, beleza? Vamos falar agora dos tipos de fundos. Existem diferentes tipos de fundos imobiliários. Cada um tem uma característica específica. Vamos começar falando dos fundos de tijolo. Esses fundos investem diretamente em imóveis físicos, tipo prédio comercial, shopping center, galpão logístico, entre outras coisas. Os investidores eles recebem um rendimento por meio da locação desses imóveis. Então pensa assim, uma empresa vai lá, aluga aquele espaço, paga um din por mês para o fundo e os cotistas do fundo recebem uma parte desse aluguel que a empresa pagou. Um outro fundo que a gente tem são os fundos de papel. Eles investem em títulos do mercado imobiliário. Eles compram dívidas que estão atreladas ao mercado imobiliário, como por exemplo, certificado de recebível imobiliário, que são os CRIs, letra de crédito imobiliário, que são as LCIs. Os rendimentos desses FIIs vêm dos juros e pagamento dessas dívidas que estão atreladas a indexadores econômicos, como por exemplo CDI e o IPCA. Se você não sabe o que são CRIs, LCIs e nem indexadores econômicos, eu vou deixar 2 vídeos aqui nos cards para você poder assistir depois, onde eu te explico com mais detalhe cada um. O terceiro tipo são os fundos de fundo, os famosos FOFs. Esses fundos investem em cotas de outros fundos imobiliários. Então eles são uma boa opção para investidores iniciantes que estão querendo delegar essa escolha de escolher os fundos imobiliários para um gestor mais experiente. Porque esse gestor vai montar uma carteira diversificada e os rendimentos que o fundo vai ter vão vir da valorização das cotas desses fundos que ele comprou ou então dos proventos mensais que os fundos que eles têm na carteira pagam para eles. O quarto tipo que a gente tem são os fundos híbridos. Como o próprio nome está falando, eles combinam diferentes estratégias de investimento, podendo investir numa mescla dos tipos que a gente falou anteriormente. Vou te dar um exemplo. Tem um fundo imobiliário que investe tanto em CRIs quanto em outros fundos. Por fim, mas não menos importante, a gente tem os fundos de desenvolvimento. Esses fundos investem em empreendimentos que estão em fase de construção ainda. O que eles estão fazendo? Eles estão olhando para a valorização desses imóveis ao longo do tempo. Os rendimentos eles vão vir quando esses imóveis forem vendidos assim que eles estiverem prontos. Então, na maioria das vezes, esse tipo de fundo ele não paga dividendo todo mês. Tu entendeu mesmo o que são FIs e quais são os principais tipos? Pô, tá vendo só? Então senta o dedo aqui no like para poder me mostrar que agora você tá expert no assunto. Legal, você já entendeu o que são os FIs? Pelo menos assim eu espero. Vamos entender então agora as principais diferenças entre eles e os imóveis tradicionais. Se liga só. Vamos pensar em valores primeiro. Se você fosse comprar um apartamento hoje, ou uma sala comercial, quanto que você ia gastar? Alguns bons jeans, concorda? Pois é muito mais fácil você conseguir investir no mercado imobiliário através dos FIIs, porque você precisa de muito menos dinheiro. Com menos de R$50 você já vira sócio de grandes imóveis, prédios comerciais em vários lugares do Brasil. O segundo ponto aqui é a diversificação.
Muitos fundos são donos de vários ativos. Então, quando você compra só uma cotinha, você vira sócio de todos esses ativos ao mesmo tempo. Você já imaginou ter que comprar um monte de imóvel só com o din do teu bolso? Ia ser complicado pra caramba, não é não? Você também tem que se atentar ao imposto de renda, porque os rendimentos dos FIIs, pelo menos até agora, eles são isentos de imposto de renda. Isso significa que você não paga nada pelos proventos que você recebe mensalmente. Se você fosse investir em um imóvel físico e colocar ele para alugar, por exemplo, nesse aluguel você vai ter que pagar o imposto de renda quando você fizer a sua declaração anual. Outro fator importante é a liquidez. Você consegue vender um imóvel físico da noite para o dia? Muito difícil, né? Receber esse dinheiro também demora um pouco. Já nos FIIs, você consegue vender os fundos muito rápido, recebendo o dinheiro 2 dias depois através da Bolsa de Valores. O último item que a gente vai falar aqui é burocracia. Comprar e vender imóvel físico tem as suas complicações. Você tem que pagar ITBI, escritura no cartório, IPTU, às vezes até envolver um advogado. Já nos fundos, a coisa acontece de uma forma muito mais prática. Você consegue comprar e vender pela sua corretora sem se preocupar com essa burocracia toda. Ficou claro para você de uma vez por todas o que são esses benditos fundos imobiliários e por que eles são uma ótima opção de investimento? Então me deixa aqui nos comentários se você já investe nele ou então se você agora pretende investir. Então até o próximo vídeo. Fui!